Boa noite, iniciando mais uma live hoje. Sejam todos bem-vindos. Hoje vou falar de um assunto muito bacana, que é como a gente consegue ter segurança e qualidade no serviço de mechas, né? Esse serviço que a gente faz tanto nos nossos salões. E eu tenho certeza que todos vocês já ouviram situações em que a própria cliente fala, né? Nossa, eu não quero nem saber mais de mecha porque meu cabelo quebrou, meu cabelo rompeu, né? E assim muitos outros, vou botar o tempo ali, muitos outros problemas que acontecem quando você está fazendo o procedimento de mechas, o processo de clareamento e todo esse desenrolar, né? Esse desenvolvimento na hora de fazer a escolha do produto e tudo isso. Então, às vezes, quando a gente começa a falar um pouquinho sobre mechas, todo mundo diz, eu faço, eu também faço. Mas como muitas pessoas fazem, hoje a gente tem que buscar realmente o diferencial, né? E o diferencial principal é a gente trabalhar com segurança. Então, ter segurança para trabalhar é essencial, porque a segurança nos proporciona coisas que a gente não tem nem ideia, né? Tem muito a ver com o nosso conhecimento, enfim. Depois de um tempo, a gente acaba tendo aquele feeling mais profissional, né? A gente tem aquela conversa com a cliente e acaba pensando, nesse caso não precisa fazer a mecha teste, nesse caso não há necessidade. E isso é totalmente errado, né? Quantas vezes a gente já viu que muitas vezes acidentes de carro acontecem quando a pessoa tá chegando perto de casa, né? Quando ela já sente toda aquela segurança e ela vai fazer aquele percurso e quando vê acaba se acidentando, enfim, acontecendo uma fatalidade. A mesma coisa acontece com o procedimento de mechas. Quando a gente tem muita segurança e a gente acha, tô tranquilo, vou poder fazer sem medo, que acontecem os probleminhas, né? Como corte químico, como perca de aporte de matéria, o cabelo era grosso e vai ficando fino. Então, pra gente evitar todos esses problemas, a gente tem que fazer uma mecha teste. E essa mecha teste existem várias formas de se fazer, né? Eu gosto sempre de falar que no dia é difícil, é complicado, a gente sabe que a pessoa chega, a gente já tem os horários organizados, então chegar, fazer a mecha teste, deixar 1 hora ali para depois fazer o procedimento de mechas, nem sempre fica viável. E nós precisamos de viabilidade, né, gente? Não adianta, tempo é dinheiro, então a gente precisa caminhar junto. O que é muito bacana sempre fazer? Quando a cliente vai agendar horário ou ter uma conversa, né, fazer esse pré, que é importante a gente conhecer esse fio, entender esse cabelo, ver elasticidade, porosidade, a gente pode cortar do meio do cabelo dela um pedacinho, um tufinho, digamos que assim, pode até ser menos. E aí fazer a mechinha teste. Essa mecha teste, como que ela é feita? Existem várias indicações, enfim, como que eu gosto de trabalhar, Tabata, eu prefiro sempre fazer a mecha teste com um peróxido um pouco mais alto do que eu usaria normalmente. Vou dar um exemplo. Eu olhei pro cabelo, meu feeling, né? Depois de anos de experiência, eu trabalharia esse cabelo com 6%, que seria então 20 volumes. Eu vou fazer o procedimento então com 20 volumes. Mas a mecha teste eu faço com 30 volumes. Eu faço com 9%. Por quê? Porque eu sei, né? Depois de um tempo que, devido às experiências que a gente tem, imagina quantas mechas a gente já não fez na vida, né? Que com 6% esse cabelo vai manter a estrutura, vai ter qualidade, vai ter um bom clareamento. Mas aí eu penso, e se eu precisar de um upgrade a mais? Se eu precisar de um clareamento melhor? Se esse cabelo, na medida que eu for descolorir, ele me mostrar que ele tem algum encapamento, uma progressiva, um alinhamento, algo que a cliente não falou, você não tem como adivinhar, não existe, né? Então aí eu faço sempre com um oxidante um pouquinho maior pra gente poder ter essa noção. Ele vai aguentar, ele vai bem, ele vai tranquilo. E é assim também poder ver, em média, quanto tempo eu vou demorar pra fazer esse cabelo. Porque assim, muitas vezes, quando a gente aplica um descolorante, existem descolorantes e descolorantes, mas no geral, eles atuam num tempo médio de 50 minutos. Esses descolorantes que você aplicou, 10 minutos ele explode, ele clareia muito e depois ele estabiliza.
Existem descolorantes mais tecnológicos que você coloca no papel, ele entende esse fio de cabelo e aí ele começa um processo de clareamento no mesmo nível de clareamento durante esses 50 minutos. Então ele é mais lento. E o que isso significa? Né? Que muitas vezes essa lentidão ela é positiva, porque é sempre a mesma história que eu falo quando a gente vai abrir um portão numa casa. A gente tem a opção de abrir com calma, né, os vários portões até chegar na sala, e a gente tem a opção de sair quebrando tudo para chegar na sala. Então é importante a gente saber como nós queremos chegar nessa sala, com que estrutura, que eu posso olhar para trás e ver os portões, né, no caso ver as cutículas do cabelo saudáveis, ver esse cabelo com estrutura, com aporte de matéria ou não, o que eu quero, né? Então isso aí também entra muito na escolha do descolorante, do peróxido, enfim, do tempo que eu vou deixar, se eu vou precisar reaplicar. E esse assunto a gente vai falar bastante na próxima live, que vai ser quinta-feira, que é sobre descoloração e as suas variações. Mas para a gente chegar no assunto de descoloração, nós precisamos entender sobre segurança e o que nos proporciona segurança na hora de fazer um serviço de mecha teste. Vou dar um exemplo bem simples aqui pra vocês. Eu peguei um cabelo que tinha lá. Então, esse cabelo é raiz e pontas, ó. E aí, eu fiz uma descoloração. Aqui eu fiz uma descoloração, ó, com 6%. Ó, 50 minutos. 6% é 20 volumes, pessoal. Então, ó, o fundo natural desse cabelo, ele era um castanho médio, um pouquinho... um castanho médio, meio castanho claro, dependendo de algumas partes, assim. Então, ele era um cabelo razoavelmente escuro, né? Eu não trabalharia um loiro platinado nesse cabelo, até porque com 50 minutos, com 6%, ele clareou num 7, ó. Como eu sei que ele tá no 7? Porque nós temos um fundo laranja, levemente laranja amarelado, ó. A gente vê resquício de laranja, ó. A gente enxerga. Então, eu sei que com 6%, sem reaplicação, eu vou atingir esse clareamento em 50 minutos. Isso não sou eu que estou criando, é o cabelo que me mostrou. Isso é ótimo, imagina que beleza, você poder fazer um processo de descoloração e você saber que em 50 minutos ele vai te proporcionar isso. Ah, eu quero mais que isso, beleza? Eu posso fazer a reaplicação. Ou, como que ficaria com 9%, com 30 volumes? Aqui eu tenho com 30 volumes, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Eu tenho um clareamento maior, eu já atingi um tom 8, né? Um fundo de clareamento amarelo. Porém, olha aqui as pontinhas desse cabelo. Deixa eu ver se consigo focar aqui na câmera. Ó. Relação aqui. Ó. Dá pra gente ver bem a diferença, né? Então, significa que se eu trabalhar esse cabelo com 6%, que é 20 volumes, eu vou ter um clareamento uniforme, eu vou manter a saúde do meu fio e eu vou ter pontas intactas. Zero perca de matéria. Eu não vou perder matéria, não vou ter nada de perda, ok? Aqui com 30 volumes eu já vou ter que ter um cuidado especial na aplicação das pontas. O cabelo era todo natural, pessoal. Então, isso é um detalhe bem importante também. Porque, às vezes, o cabelo ele é descolorido, né, nas pontas. Então, aí já é outra situação. Eu tenho que trabalhar com uma volumagem menor. Eu preciso cuidar da quantidade de produto que eu vou aplicar também. Isso é importante validar, né? Mas aqui eu percebo, ó, que eu vou ter um clareamento muito bom, clareamento uniforme também. Porém, a estrutura do meu cabelo pode ser comprometida. E isso é importante a gente cuidar, porque assim, também depende muito de profissional para profissional, né? As pessoas, elas vão criando o seu estilo próprio de trabalho, a sua individualidade, a sua personalização, que é ótimo, que é perfeito. Cada pessoa trabalha no seu tempo. Eu já tive muitas situações em que os clientes me falavam assim, Tabata, é errado eu fazer com uma volumagem a parte de trás do cabelo e com outra volumagem a frontal? Não, jamais, não tem certo ou errado. Tem que entender do seu tempo, do tempo que demora para colocar os papelotes, a técnica que vai ser utilizada, aonde eu quero chegar, isso é importante. Tem que ter essa visão de aonde eu quero chegar. Eu quero chegar somente num 7. Quero fazer uma iluminada, um tom assim, eu não tenho necessidade de chegar aqui, ó, num 8. Né? Então, por que eu vou usar 9%, que são então 30 volumes, se eu não preciso chegar aqui, se eu só quero chegar aqui, né?
Então, entender aonde a gente quer chegar, que é tudo isso que a gente falou já nas outras lives, é indispensável e é muito importante para a gente obter um resultado de qualidade, um cabelo saudável e também entender da estrutura desse fio. Porque muitas vezes o que a gente vê nem sempre é o que o cabelo é realmente. Nós sabemos, né, que a gente faz consultas, tem toda essa situação da conversa com a cliente, de entender como é o dia a dia dela, o que ela usa de manutenção, quais foram os processos que ela já realizou no fio. Mas existem coisas que às vezes passam até batido. Às vezes a pessoa até acaba esquecendo o que ela fez. Eu passei um tonalizante há tanto tempo. Então é importante nós sabermos disso para ver bem certinho. Realmente aplicou um tonalizante. Se esse cabelo aqui tivesse sido aplicado um tonalizante alguma vez, nós conseguiríamos ver bem no processo de descoloração. E aí a gente não sofreria todo aquele transtorno de aplicar toda a mecha, ficar 1 hora ali elaborando, né, o designer dessa mecha, desse cabelo, para depois ver, tinha um tonalizante ali no meio. E eu não vou conseguir mais chegar onde eu quero. Então a gente consegue evitar muitos problemas e ter muito mais segurança fazendo a mecha teste. Outra coisa muito importante que eu gosto de fazer após fazer o clareamento e chegar onde eu quero, né? Após atingir a cor perfeita, o fundo exato que eu pretendo, e também vem a questão do tempo. Porque a questão do tempo, aqui ambas ficaram 50 minutos, tá, pessoal? A diferença é que uma é com 30 volumes e a outra com 20 volumes. Mas vamos trabalhar com uma situação aqui, ver se vocês conseguem imaginar comigo. Se eu quisesse que esse cabelo ficasse platinado, aqui ó, olha o platinado aqui. Gente, olhem a diferença. Estão vendo como grita amarelo, dourado? Por isso que é muito importante saber onde nós queremos chegar. Aqui eu tenho uma mecha pura, ó. Mas se eu colocar ela do lado de uma mecha platinada, ela vai ficar, ó, amarela, literalmente. Então, do 8 ao 10, que é o fundo aqui do meu cabelo, eu preciso ter um potencial maior de clareamento. Então vou usar 40 volumes? Não, calma, keep calm. Sabemos que com 50 minutos tivemos esse clareamento aqui. Entendemos que temos estrutura nesse cabelo, né? Aqui sabemos que teríamos que cortar as pontas. Primeira coisa, a gente já tem um argumento a mais para falar para nossa cliente que não tem como fazer mechas sem cortar as pontas do cabelo. Fato. E não é a Tabata, a Maria, a Joana, a Vanessa que tá falando. É a mecha teste, a mecha do cabelo da cliente. Então, a gente mostra pra ela e ela vai entender, ela vai acreditar. Porque se a gente fala, lógico que a gente quer cortar o cabelo de todo mundo. Então, é muito importante a gente ter esse argumento, um argumento 100% verdadeiro e que a gente pode mostrar, ó. Joana, precisamos cortar 3 dedos do seu cabelo, ó. Porque se eu deixar esses 3 dedos aqui, ó. Esses 3 dedos não têm estrutura, eles não vão suportar um clareamento, eles podem ficar na sua cabeça no dia da descoloração, porque nós trabalhamos com descolorante junto com Plex, que faz a estrutura desse cabelo, mantém a estrutura, porém, à medida que você chegar em casa, começar a pentear da forma delicada com que você penteia, há grandes chances de ocorrer um corte químico nesses 3 dedos, simples assim. Né? Então, eu falo assim, dando risada pra vocês, mas é porque é a verdade, gente. Não adianta a gente tem que ter sinceridade com a nossa cliente. Assim, às vezes acontecem situações que aparecem... Eu tô por cabelo. Que aparecem clientes falando, eu quero fazer tal cabelo, vai ficar bom, eu quero ter uma manutenção, pouca manutenção, mas eu quero esse cabelo. Não tem possibilidades, não existe. Então, tem coisas que a gente precisa ser sincero com as nossas clientes. Existe um mundo paralelo aí entre Instagram, Facebook, divulgações, que ele não mostra a realidade de um cabelo em casa. Como é lavar um cabelo, deixar secar ele natural. Se ele vai ser um loiro com brilho ou não. Essa realidade tem que ser dita antes de fazer o processo de mechas. Antes. Eu sempre falo assim, o meu maior desafio como profissional é pegar um cabelo natural e explicar para minha cliente que quando ela opta por fazer mechas e ter um processo de descoloração, o cabelo dela vai passar por uma mudança de estrutura e eu mostro essa mudança de estrutura, né? Ele era um cabelo lisinho,
Por mais que a gente cuide, trate, o cabelo mudou. Fato. As coisas mudam. Então, é como uma folha branca. Ela é branca até eu fazer um risco com caneta. A mesma coisa com o cabelo. Ele é natural até eu fazer algum processo químico. E isso muda muita coisa na vida da pessoa. Então, quando eu pego um cabelo natural e eu explico que a estrutura vai mudar, que ele vai ficar com um leve volume, digamos assim, mesmo cuidando, que as primeiras 2 semanas vai sentir essa estrutura. O cabelo ele demora 2 semanas até se estruturar e dizer assim, opa, mexeram no meu fio, agora eu entendi que foi feita uma química, eu preciso me adaptar a essa nova realidade. Então, dentro dessas 2 semanas, é indispensável o uso de um produto profissional, o suporte de um tratamento e toda essa estrutura que a gente tem que falar para a cliente antes dela fazer mesh. Senão imagina o BO, cabelo natural, clareou 80% desse fio, porque daí elas querem transformação. Eu adoro, amo essa transformação. Mas é importante a gente botar todos esses pingos nos is e explicar a realidade para nossa cliente. Dizer que não existe problema em fazer mechas, nenhum. E que inclusive é lindo, é personalizado, é bonito, realça, dá leveza no rosto, em toda a estrutura, né? Mas tem que ter cuidado. Porque senão também não adianta. É que nem eu comprar uma roupa nova, linda, cheia de lantejola e colocar na máquina pra lavar. Vai durar minha roupa? Não. Por mais cara e de marca e boa que é essa roupa. A mesma coisa com o cabelo. Então é importante a gente explicar tudo isso antes de fazer o processo de mechas, né? Porque aí a gente evita tantos problemas, meu Deus. E quando a gente mostra assim a mechinha teste para cliente, fala para ela e explica e mostra, ó, nós conseguimos um potencial de clareamento assim. Para conseguir um potencial de clareamento maior, a gente vai reaplicar e não tem problema nenhum em fazer reaplicação. Inclusive, indico reaplicação sempre que necessário. Tá, tu reaplica todas as mechas? Não, eu não reaplico todas as mechas, mas eu olho todas as mechas. Eu abro todas as mechas durante o processo de clareamento. Porque, gente, é inevitável, a gente pode errar, a gente pode se perder na hora da aplicação, a gente pode passar menos produto. Quantas vezes acontece? A gente terminou o descolorante, eu preciso mais 30 gramas, a auxiliar vai lá, prepara, né, a colega ajuda, prepara o produto e aí você chega o produto no carrinho e você já faz a aplicação. Como que tá esse descolorante? Tá igual ao descolorante que você estava usando antes? Não. Por quê? Porque logo que a gente prepara o descolorante, ele vai ficar mais mole. Tipo, questão de minutinhos, mas às vezes é tão rápido que a gente já pega e já aplica. Então, depois eu tenho que rever essa mecha para ver se ficou a mesma quantidade de produto, se esse produto selou, se ele não escorreu, né? Então, isso aí é indispensável, olhar o teu trabalho, ver como tá ficando. Eu já passei por situações que o cabelo, assim, clareou super bem, aí quando eu tirei a última mecha, que eu aprendi isso errado, né? Ou acho que desde o início eu abria todos os 60, 70, 100 papelotes, toda vez. Não! Até que um dia eu vi a franja tinha uma mancha, que não tinha clareado o suficiente. Era um detalhe, juro, era um detalhe, mas eu sou perfeccionista. E acredito que nós temos que sempre entregar o melhor que nós podemos como profissional, né? Independente do que a gente se propõe a entregar, nós temos que ser 100%. E aí, desde aquilo eu falei, não acredito, eu tava aqui, conversando com a minha cliente, né? Por que eu não abri as mesh e vi? Não abri essa mesh e não percebi que eu precisava só passar o pincel, não precisava nem depositar tanto produto. E aí com isso a gente aprende, né? A gente aprende que é importante revisar as mechas, que é importante rever, que é importante a gente entender que os cabelinhos novos, eles são mais sensíveis, então eles vão clarear antes que os outros cabelos, né? Então aqui eu estou falando de uma estrutura de um cabelo inteiro, né, do meio da cabeça, enfim. Eu não tô falando de um cabelinho novo, de um cabelinho de contorno, de um cabelinho, os novinhos que ficam aqui embaixo na nuca. Eu tô falando de um cabelo com estrutura, né? Então, será que eu tenho que reaplicar nesses cabelinhos novos o produto? Nem sempre, né? Nem sempre a gente precisa. Então, acompanhar o processo, não trabalhar naquele estilo fábrica, né? Eu falo assim, dessa forma, porque
Eu já vi muitos profissionais que trabalhavam no estilo fábrica e hoje, graças a Deus, mudaram até em função da sua saúde, né? Física e mental, digamos assim. Porque o que é o estilo fábrica? Colocou uma mecha, deixa a mecha lá, depois de 3 horas olha esse cabelo, enxerga tudo junto e segue o baile. Tá errado? Não. Não tem certo e errado, pessoal. Cada pessoa sabe o que ela quer entregar e o que ela pode entregar como profissional. Agora, imagina um trabalho personalizado. A gente aplicou um produto no cabelo. Esse produto, ele tem um pH altíssimo. Então, às vezes, os cabeleireiros profissionais têm medo de fazer um processo de clareamento, um processo de alisamento com tioglicolato de amônia, né, que tem um pH alto, mas não tem medo de fazer mechas. Oi? Sendo que a mecha pode proporcionar tantos danos quanto um tioglicolato de amônia mal feito. Então, é importantíssimo cuidar e entender o que você quer entregar. Não tem problema em fazer 5 mechas num dia. Nenhum, meu Deus. Multiplica, Senhor, manda vir. Mas assim, que você consiga dar atenção para essas 5 mechas, que você consiga ver quanto tá clareando, que você tenha feito as mechas testes para entender o potencial de clareamento e não se assustar, né? Porque assim, eu sei que não é habitual a gente trabalhar toda vez com mecha teste. Eu entendo que se chegar alguém, a gente vai querer fazer o procedimento de mechas. Mas depois que a gente começa a fazer a mecha teste, a gente nunca mais quer parar de fazer. Porque a gente sabe direitinho onde estamos saindo e aonde vamos chegar. Não tem erro, não tem susto no meio do caminho. Não tem, nossa, esse cabelo tá esfarelando. Não tem, nossa, esse cabelo não tá clareando. Nossa, ele ferveu o descolorante. Então, não ter sustos e não ter objeções no meio do caminho é assim, ó, glorifica. É muito bom trabalhar com segurança, passar essa segurança pro cliente, né? Hoje em dia nós sabemos que tem muitos profissionais e graças a Deus, né, que tem muitos profissionais. Eu fico felizona com isso e quero que a nossa profissão cresça cada vez mais. Mas em função disso a gente tem que se diferenciar. E essa questão de fazer a mecha teste, entender o potencial de clareamento é indispensável. Após fazer o clareamento com a mecha teste, eu sempre molho essa mecha e vejo como tá a estrutura desse cabelo, né? Ó, agora a minha mecha aqui tá até mais molhada. Não tem como eu medir a estrutura desse cabelo com essa quantidade toda. Não existe, ó, podem ver. Então, eu sempre pego um pouco de cabelo, aqui, ó, vou pegar um tá mais molhado que eu molhei antes, aqui, ó, e faço aqui, ó, a mecha pra ver qual é a estrutura desse cabelo, ó, deixa se vocês conseguem ver ali, ó, tá vendo que eu vou esticar, ó, voltou, inteiriço, ó, saudável, ele se esticou até 70%, né, do seu tamanho, e voltou. Então, ó, temos estrutura para trabalhar uma descoloração. Agora, vamos pegar bem na pontinha desse cabelo. Ó, aqui onde tava mais claro. Ó. Ó. Opa! O que vai acontecer se ela não cortar os 3 dedos? Eu preciso falar uma coisa para minha cliente, eu posso só fazer esse teste de elasticidade aqui na frente dela. Vocês acham que a pessoa vai acreditar mais em você se vocês mostrarem ou só se vocês falarem? Eu cheguei até a ficar em silêncio aqui porque muitas vezes nós profissionais nos colocamos em situações que nos comprometem, né? E não fazer a mecha teste é uma situação que nos compromete. Porque a gente não consegue dizer com certeza para cliente, ó, teu cabelo vai ficar nesse tom, teu cabelo vai clarear, teu cabelo vai manter a estrutura. E aí o que acontece? Muitas vezes a gente se surpreende no meio do caminho. E aí quando a gente se surpreende, a gente já fica assim, meu Deus, alguém me ajuda, Tabata, o que eu faço pós-mecha? O que eu aplico, pelo amor de Deus, me ajuda. E inclusive amo ajudar todo mundo. Mas assim, existem coisas que podem ser evitadas. É que nem aquela história, eu sei que eu tô saindo de Balneário Camboriú e eu quero ir pro Rio de Janeiro e eu coloco gasolina até São Paulo. Eu não estava preparada, eu não me preparei.
Eu não me preparei para dar 100% do meu trabalho, né? Para ser 100% como profissional. Então, a questão da mecha testa, ela é indispensável. Esse teste de elasticidade também, principalmente na questão do corte de cabelo, né? Por isso que é importante a gente falar para as clientes e explicar, ó, tem como fazer? Tem, e sempre tem como fazer, gente. E fica um trabalho lindo, né? Às vezes eu falo assim, ó, eu adoro fundos de clareamento assim, ó, 7. Fica um trabalho excepcional num cabelo natural, num castanho claro, castanho médio. Lindo, lindíssimo. Aquele cabelo que tu olha, ele é quente, mas ele também não é douradão, ele é meio frio, dependendo da tonalização. Cabelo chique, ó, a cara da riqueza. Então a gente possa também quebrar um pouco dos tabus e fugir daquela coisa que tem que ser sempre platinado, tem que ser sempre frio, tem que ser sempre daquela forma. Não! Olha o brilho desse cabelo, olha o brilho dessa mecha teste, sem tonalização, né, aqui. Olha a estrutura desse cabelo, né? Aqui, esse cabelo já era um pouquinho mais fininho aqui nessa ponta, ó. Mas esse aqui foi feito com 6%. E o cabelo ficou super saudável, assim, nossa. Hoje, se eu fosse indicar para essa cliente, hoje com muito mais experiência e muito mais maturidade também na área, eu certamente indicaria tons assim. Tons mais quentes, não tão frios. Porque a manutenção dela seria muito melhor. Ela teria uma estrutura de cabelo muito mais brilhosa, muito mais aporte de matéria. E por quê? Porque o cabelo manteve a estrutura de 100%. E como que eu tô dizendo? E da onde tu tirou isso, tá? Aqui, ó, querido, teu cabelo me mostrou. A mecha teste falou pra mim. Meu Deus, a mecha teste falou pra mim. Obrigado, Senhor. Algo que me ajude a ter um horizonte, um norte, antes de eu poder fazer o serviço todo, né? Porque a gente sabe muito bem que o cabelo, ele é todo, né? Como é que... Depois que eu fiquei 1 hora ali colocando mecha, eu vou ver, bah, vai clarear esse cabelo, tchê, e agora? Daí a galera pira, né? A gente não sabe nem o que fazer, a gente ia ficar nervosa. Então, evitar problemas, né? Depois de... Agora fazem 12, 13 anos que eu sou cabeleireira e hoje eu vejo que às vezes a gente acha que tá perdendo tempo, mas no fundo tá ganhando, e ganhando muito tempo. Não só tempo, como prestígio, autoridade, inteligência e assim pro próprio conhecimento, porque agora assim eu tenho essa mechinha aqui, ó. A partir disso aqui eu posso criar muitas coisas. Eu posso tonalizar, ver o tom que vai ficar. Eu posso colocar na minha cliente e ver, ó, por exemplo, se eu tivesse um cabelo quente, como ficaria. Não combina, eu acho, né, galera? Então, toda essa estrutura, toda essa união de informações, ela é importante, ela é indispensável pra gente começar a fazer um processo de descoloração, né? O processo de descoloração, ele é o que hoje em dia é o que é mais feito nos salões e cada vez vai continuar, a gente vai sempre ter processo de descolorações e a gente vai ter muito essa questão do tratamento também. Hoje em dia as clientes, elas se preocupam em ter cabelos mechados, mas ter estrutura, ter um cabelo encorpado, um cabelo bonito, né? Então a questão do corte também, meu Deus, gente, as pessoas têm que cortar os cabelos. Isso não é uma coisa assim, lá a cada 6 meses, não, 3 meses tem que cortar o cabelo. Inclusive eu preciso cortar as minhas. Ó, pontinha, eu corto a cada 2 meses. E olha, não para de crescer, comprido, saudável, 100% loiro, gente. Cabelo real, não é um cabelo de mentira, um cabelo de Barbie, né? Eu brinco sempre. Então, em questão de estrutura de cabelo, eu tô aí pra dizer, não é fácil manter um cabelo loiro. Eu sou cabeleireira, eu cuido de loiros. Imagina pra uma cliente em casa. E daí eu pego o cabelo, vou lá, clareio ele com 9, 10 e digo, cliente, era isso, tá aqui o teu objetivo, sucesso na tua vida e ó, tchau e bênção. Né? Vai funcionar? Eu sempre falo que eu vim de uma cidade pequena, né? E essa cidade pequena, inclusive, amo. Cidades pequenas a gente tem a obrigação e o dever de fazer com que a nossa cliente volte. Porque não tem fluxo de clientes. Não é um lugar onde se não vir uma, vai vir outra. Não. Ela tem que voltar. Então, fazer com que essa cliente volte para o salão é se preocupar com esse cabelo. É entender desse cabelo. É compreender da estrutura. Hoje eu posso dizer assim, que as minhas clientes novas eu faço mecha testes em todas. Hoje é um objetivo meu como profissional
Mesmo que às vezes eu pense, não há necessidade. Porque tem cabelos que realmente tu olha e acha que não há necessidade. Mas como não há necessidade? Vamos entender desse cabelo. Vamos saber como que ele vai trabalhar. Vamos entender a porcentagem que eu quero usar de liberação do oxigênio, né? O peróxido. Então isso é indispensável. E esse é o recadinho que eu quero passar nessa segunda-feira a respeito das mechinhas dos testes de elasticidade e dos cortes de cabelo, que a gente possa, como a gente vai falar isso para nossa cliente, com autoridade e com segurança, para aí sim realizar um processo de descoloração. Pessoal, adorei a participação de vocês, fiquei acompanhando os comentários, gratidão. Adoro quando vocês participam, mandam um coraçãozinho. Eu vou deixar uma caixinha de perguntas depois ali nos stories também, para nós interagir um pouquinho na próxima live. E a próxima live eu vou estar falando sobre descoloração. E aí eu quero algumas dicas de vocês sobre o que vocês querem saber nessa live sobre descoloração, sobre como é feita a aplicação da mecha, sobre como eu utilizo o papel, enfim, dicas sobre mechas, descoloração tanto no papel quanto ao ar livre. E vai ser quinta-feira, às 8h30 da manhã, madrugando com Tabata. Gratidão pelos coraçãozinhos, Vanessa, minha maninha aí comigo, aprendendo. Obrigada, pessoal, grande beijo. Mais uma semaninha aí lutando contra o Covid. Vamos rezar para que saia logo essa vacina, que todo mundo se cure logo e passe essa pandemia. Enquanto isso, seguimos assim com novos objetivos e trabalhando com muito cuidado, prevenção e máscaras. Beijo! Até mais!